Boa noite a todos e a todas. Nós estamos no encontro do Núcleo de Estudos em Ensino de Filosofia da Universidade Federal do Piauí, um núcleo que tem como proposta elaborar projetos e desenvolver um estudo sobre o ensino da filosofia. É um grupo que já tem mais de 20 anos dentro da universidade, e nós estamos nos reunindo periodicamente, apresentando experiências docentes na filosofia, para compartilhar as nossas experiências e termos aí um referencial para um melhor desenvolvimento da nossa atividade docente, certo? Nesse sentido, hoje nós estamos com a apresentação do professor Leone da Elva, né, que é mestre em filosofia pela Universidade Federal do Piauí, pelo Prof. Filo, especialista em filosofia e direitos humanos e ensino de filosofia, graduado em licenciatura em filosofia pela UFP, professor efetivo da SEDUC Piauí, preceptor do programa de residência pedagógica da UFP, né, das disciplinas Filosofia e Sociologia, foi orientador do estudo de projeto de extensão Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio, e foi tutor à distância do curso de Filosofia, na SEAD. Atualmente, está lotado como professor de Filosofia e Sociologia do Colégio Estadual Zacarias de Góes, do nosso Liceu Piauiense, e desenvolve desde 2013 um projeto curta Liceu Direitos Humanos, que tem como objetivo inserir a educação de direitos humanos na sala de aula. É integrante do Núcleo de Estudos em Hannah Arendt, da Universidade Federal, e também do grupo de pragmatismo da Federal e também deste nosso grupo de ensino de filosofia. Tem experiência na área de filosofia, sociologia, educação e direitos humanos. E, particularmente, eu fui professor de alguns alunos que foram alunos do professor Leônidas, e não tem como a gente não perguntar quem foi o professor de filosofia dele, e toda vez que diziam que eram Leônidas, a palavra é excelente, um excelente professor. Então, dentro dessa nossa excelência com o professor Leônidas, a gente vai ter aí, ele vai compartilhar a experiência dele como professor de filosofia e também sociologia do Liceu Piauiense. Professor Leônidas, muito obrigado pela sua participação e agradecemos o convite. Tá? Sentimos honrado pela sua presença. O senhor tem até 30 minutos para a apresentação. Ok. Boa noite, professores e professoras, filósofos e Boa filósofos noite, Bruno. aqui presentes, né? Então, é com grande satisfação que participar desse grupo, principalmente hoje, compartilhar um pouco da experiência da gente, a experiência docente lá na escola onde eu trabalho, que é o Colégio Estadual Zacarias de Góes, né? Que todo mundo conhece, considerada uma grande escola, e é uma satisfação estar aqui. Muito obrigado ao grupo, né, a professora Edila, mais o professor José Renato, que estão na coordenação, em frente, o Júlio e todo mundo. Muito obrigado. Tá? Então, eu tenho até 30 minutos, não é isso, Júlio? E também aprendizado. Eu acredito que esse grupo é um espaço para esses momentos, né? Que isso serve de aprendizado para a gente também, né? Então, eu escrevi um textozinho, né, para ficar mais organizado e não extrapolar o tempo, né. Então, eu começo pela fundamentação legal, né, levando em consideração, né, a filosofia como status de obrigatoriedade, porque ainda a gente, mesmo já tendo sido aprovado o novo ensino médio, a BNCC, né, mas a do ensino médio ainda está em processo de aprovação, de conclusão. Né? Então, essa experiência no liceu
é dentro dessa perspectiva da obrigatoriedade da filosofia. No liceu, quando eu cheguei no liceu em 2010, eram 3 professores. O liceu tinha turmas à noite, né? E hoje, como só é tempo integral, funciona só durante o dia, então só comporta algum professor de filosofia. Tá? Então, gente, a LDB, né, a nossa LDB 9.394 de 2016, indica parâmetros, indicou, posso até dizer assim, indicou parâmetros e caminhos necessários para que o estudante consiga desenvolver as competências no ensino médio. E a partir dos conhecimentos filosóficos, instrumentos educacionais de caráter de natureza específica, tradicionalmente entendido como geradores de autonomia intelectual, habilidade, competências éticas, estéticas, políticas e sociais. As orientações curriculares para o ensino médio, em suma, diz o seguinte: a resposta de cada professor de filosofia do ensino médio à pergunta o que é filosofia sempre dependerá da opção de um modo determinado de filosofar, que considere justificado. Aliás, é relevante que ele tenha feito uma escolha categorial, axiológica, a partir do qual lê o mundo, pensa e ensina. Isso só tende a reforçar a credibilidade como professor de filosofia, uma vez que não lhe falta um padrão, um fundamento a partir do qual pode dar início qualquer esboço de crítica. Por certo, há talvez filosofias mais ou menos críticas, sem que isso diminua a importância formadora e sempre algo corrosivo de todo filosofar. No entanto, independentemente da posição adotada, sendo pressuposto que o professor se responsabiliza por ela, só pode pretender ver bons frutos do seu trabalho docente na justa medida do rigor que opera a partir da escolha filosófica. Um rigor que certamente varia de acordo com o grau de formação cultural de cada um e deve ser todo diverso de uma doutrinação. Né? Então, 2016, na página 24, e segue, compreenda a noção de filosofia, desse modo, a um tempo lábil e rigoroso, devemos convide que a noção de cidadania não escapa às opções filosóficas, não sendo assim um conceito unívoco, nem um mero ponto de partida fixa de um todo estabelecido. Em verdade, tal noção aparece como um resultado de um processo filosófico, sendo ele mesmo travado para nossa reflexão. Então, o conhecimento filosófico ele exige do estudante um desenvolvimento constante, através de um processo gradativo e qualitativo das estruturas lógicas, psíquicas e afetivas. Proporciona reflexão de todo momento acerca da humanidade e do mundo, contribuindo na construção de novos conceitos, novas proposições, novas ideias e novos valores. Nesse processo, envolve tanto o professor e os estudantes, contribuindo para a transformação da sociedade. As orientações curriculares para o ensino médio, as ciências humanas e suas tecnologias, de 2016, apontam que o profissional bem formado em licenciatura não reproduzirá em sala de aula técnica de leitura que o formou, transformando o ensino médio em uma versão apressada de sua graduação. Ao contrário, tendo sido bem preparado na leitura dos textos filosóficos, poderá, por exemplo, associar adequadamente temas e textos, cumprindo satisfatoriamente a difícil tarefa de despertar o interesse do aluno para a reflexão filosófica e articular conceitualmente os diversos aspectos culturais que então se apresentam. Então, e também ele aponta o papel do professor enquanto mediador no estímulo do gosto filosófico pelos estudantes, um ponto que é extremamente necessário para a discussão filosófica. A tarefa do professor
ao desenvolver habilidades, não é incutir valores, doutrinas, mas sim despertar os jovens para a reflexão filosófica, bem como transmitir aos estudantes do ensino médio o legado da tradição e o gosto pelo pensamento inovador, crítico e independente. O desafio é, então, manter a especificidade da disciplina, ou seja, o recurso ao texto, sem objetivá-lo. Então, no que se refere à especificidade da filosofia, né, as determinações da LDB, o ensino de filosofia é apontado como a possibilidade, e não se concretizando como obrigatoriedade. A determinação de sua inserção, né, diluiu-se em considerações, determinações sobre o currículo para o ensino médio. Lá no artigo 36, né, parágrafo 1º do inciso 2, faz-se a referência da seguinte forma, né, os conteúdos, metodologias e as formas de avaliação serão organizadas de tal forma que, ao final do ensino médio, o educando demonstre domínio dos princípios científicos e tecnológicos que presidem a graduação moderna, conhecimento da formação contemporânea de linguagem, domínio do conhecimento de filosofia e sociologia necessário ao exercício da cidadania. Então, esses documentos oficiais, eles apontam, né, a importância da filosofia na sala de aula, a importância, o papel do professor para desenvolver essa atividade filosófica, ser professor de filosofia. Então, eu cheguei no liceu, né, no liceu em 2010. Então, eu entrei na SEDUC, né, para ser professor em 2000, né? Então, mas minha chegada no liceu foi em 2010. E o liceu tinha mais de 1.000 alunos, né, mais de 1.000 estudantes. Então, eram 3 professores. Tinham 2 professores, o professor Elvésio, né, que era de filosofia, né, e eu, de filosofia. E tinha um outro professor da noite, que era o professor de filosofia e sociologia da noite. Então, então funcionava tanto o tempo integral, eu fui para ser professor do tempo integral, e o professor Elvésio era do integrado, e que deixou as últimas turmas, foram em 2014, ficou eu e o professor Elvésio, mas o professor Elvésio entrou de licença para aposentadoria, e assim ficou somente eu. Então, eu sou professor de filosofia, né, 40 horas, adolescente, 26 aulinhas, direto, né, não diminui nenhuma para a gente. Então, eu cheguei na escola de tempo integral, né, e quando a gente chega, algumas dificuldades foram surgindo. A primeira, não diferente dos outros, os estudantes do liceu, na sua maioria absoluta, chegam ao ensino médio com grande dificuldade de leitura e escrita. Então, isso dificultou e dificulta, né, o estudo dos textos filosóficos na sala de aula. Mesmo assim, esses textos devem estar presentes na sala de aula. A gente não pode negligenciar, simplesmente pela dificuldade. Por exemplo, outra coisa, quando eu cheguei no liceu, né, que acho que todo professor de filosofia tem, foi o preconceito dos estudantes e de colegas também, pela disciplina, né? Então, a disciplina não é... Para que filosofia? O que essa filosofia serve? Serve para quê, né? Então, outra coisa, a preguiça mental dos estudantes é outra dificuldade, é um desafio, né? Então, com isso, a dificuldade é não valorizar a filosofia, porque a filosofia faz pensar, e pensar dá preguiça para eles, né? Não querem sair da sua zona de conforto, né? E os colegas também não valorizavam as disciplinas, né? E outra coisa que eu tive dificuldade, que eu resisti também no liceu, queriam me obrigar a lecionar ensino religioso. E eu resistia. Inclusive, o pessoal da Quarta Gré foi me fazer uma visita e até perguntou se eu era ateu. Eu digo, não, eu não sou habilitado para a disciplina de sociologia, então tem que ter de ensino religioso.
Então, tem que ter um profissional habilitado nessa área. Então, eu não vou tirar a vaga de um colega. Então, as turmas também superlotadas, as turmas de 45, 50 estudantes, né? E uma carga horária bem reduzidazinha, né? Mas pelo menos no liceu, já era diferente da outra escola que eu estava saindo. A escola que eu estava saindo tinha filosofia na primeira série, sociologia na segunda e pronto. Já no liceu tinha a filosofia na primeira série, filosofia na segunda série e filosofia na terceira série. E eu me alegrei, né? Fiquei contente porque diz, olha, pelo menos eu tenho 3 aulas, né? 2 aulas a mais para a gente fazer um bom trabalho. Então, na SEDUC, a carga horária mínima de filosofia é 40 horas, né, em cada série. Outro grande problema, né, é que os estudantes, né, encontraram muito, que eu já disse, muito tem dificuldade, foi uma das maiores dificuldades, né, que ainda hoje tem, que é interpretar os textos, né? Então, isso se torna mais fácil se for exigido que o argumento, que se argumentem sobre o texto, né, com base em sua compreensão. Então, e para eles tentar compreender, sempre a gente inserir, né, essa discussão, trazer algo da realidade deles, né? Por exemplo, eles adoram discutir essa questão da liberdade, né? Adoram discutir essa questão da amizade, do justo e o justo. Então, esses temas bem atrativos para eles, né? Então, mas mesmo assim, eles possuem uma dificuldade de um pensamento com coerência lógica. Então, na sala de aula, né, essa questão que se discutiu muito com a obrigatoriedade da filosofia, o que ensinar, o que estudar em sala de aula? A história da filosofia ou temas filosóficos? Tá? Então, o que eu faço? Né? Os livros, tem livro didático, que traz temática, tem livro que traz só história. Então, a primeira coisa, a preocupação é na escolha do livro, né? Que é um livro didático. Um livro que contempla as duas coisas. Tá? Na primeira série, eu sempre trabalho temas filosóficos que são articulados com a realidade, né? Como eu disse, por exemplo, trabalhar a questão da liberdade, a questão da justiça, a cultura, tudo isso é articulado com a realidade, fica muito mais fácil para eles tomar gosto pela essa reflexão filosófica. Então, e eles sendo conectados, né, com essa realidade, eles refletem, né? Eles conseguem. Claro que a gente não atinge 100%, mas dá para a gente perceber o interesse, o gosto pela discussão, pelo debate. Já na segunda série, né, eu trabalho a teoria do conhecimento, né, apresentando para eles o pensamento filosófico ao longo da história da filosofia. O contato com a história da filosofia, tá, ele não separa dos métodos e procedimentos. Porque eu acredito que ensinar filosofia deve ser também, né, como diz o Kant, ensinar a filosofar. E a reflexão filosófica do estudante deve acontecer quando ele for perguntado pelo texto e ele respondendo o autor criticamente. Por exemplo, lê o texto, perguntando pelo texto, respondendo ao autor e fazendo uma crítica, dessa forma, com certeza, há uma união assim da história, da filosofia e o conteúdo está na sala de aula. Então, acredito que a história da filosofia no ensino médio é fundamental porque a história ajuda, né, ajuda, com certeza, o estudante olhar lá no passado e ver o que o pensador falou sobre a problemática que está se discutindo, o problema filosófico que está se discutindo, tá? E pode-se dialogar com ele e acreditar. Então, se essa postura do pensador lá do passado é válida para os dias atuais ou não.
e isso faz com que o estudante desenvolva seu poder de reflexão crítico. E na terceira série, fica com a parte da filosofia política, né? Que é até uma recomendação, né? Então, fazer filosofia, né, significa uma atividade. Então, nessa perspectiva, eu, enquanto professor, tá, não posso levar para a sala de aula, né, aulas com meras explicações e exposições dos textos filosóficos. As aulas de filosofia, ela deve objetivar que o estudante deve pensar, investigar e produzir. Trabalhar a filosofia é levar o estudante a desenvolver a habilidade e a análise de interpretação, que continue os modos de leitura filosófica. Mas aqui há um grande problema na escola, né, no ensino médio. Tá? Eu me sinto assim no liceu, não é uma questão de pressão, no liceu eu me sinto muito à vontade para trabalhar. Mas é o próprio sistema, né, que, mesmo a filosofia, tendo essa especificidade, eu termino instrumentalizando essa disciplina. Ela termina ficando iguais a todos, principalmente no terceiro ano. No terceiro ano, terceira série, é somente questões para o Enem, conteúdo de Enem. Então, a única função da filosofia, na terceira série, é preparar o aluno para o Enem. Então, ela perde a sua especificidade, ela se torna instrumento, ela se torna iguais a todas. Então, é um problema que eu sinto no liceu. Então, a gente já chega, terceira série, só Enem. Então, a gente fica engessado, não tem como sair. A primeira série, a gente trabalha as temáticas, a gente discute, a gente faz o estudante pensar. Na segunda série, mesmo a gente já trabalhando conteúdos que caem no Enem, mas ainda tem a liberdade. Inclusive, eu desenvolvo um projeto, né, na segunda série, que eu vou falar daqui a pouquinho. Né? Então, eu sinto no liceu, né, essa questão, tá, da terceira série. Então, a leitura, como eu já falei, né, a gente precisa, no ensino médio, né, desenvolver um ensino filosófico significativo. Mas eu vejo esses entraves. Porque na terceira série, o estudante ele já tem mais maturidade. Já dá para a gente discutir com mais profundidade. Já dá para a gente problematizar. Mas há esse entrave, há esse engessamento. Terceira série é somente Enem. É prova, é simulado, as questões é questão do Enem. Então, não tem possibilidade desse ensino de filosofia, né, com essa questão significativa. Eu, lá no liceu, não sei se lá nas escolas, vamos ver na próxima aula, né, eu estou curioso para ver como é que é o ensino de filosofia no Instituto Federal, né, porque, pelo menos, vai ser assim, uma experiência, né, nova e vai me servir muito para o meu aprendizado. Né? Então, a leitura filosófica ela começa a ser efetivada a partir do momento em que o estudante observa os elementos peculiares e essenciais do texto da escrita a partir da reprodução dos caracteres apresentados no texto. Tá? Então, e como a reprodução, o estudante tem condições de defender uma tese de forma argumentativa, que isso seria na terceira série. Né? Então, quando eu falo a questão da reprodução aqui, não quero dizer, né, que é uma mera cópia textual, mas um desenvolvimento da habilidade de escrever filosoficamente. Então, depois, por exemplo, como o Enem, volto a questionar a questão da terceira série, como o Enem traz muitas questões que precisa conhecimento filosófico, né,
Então, é só na terceira série que a gente cobrava disso. Então, para fazer filosofia, né, implica essa uma perspectiva, né, da filosofia como atividade, como eu já disse. Né? Então, mesmo diante desses problemas, né, que eu cito, e os desafios da filosofia em sala de aula, eu sei que eu tenho um papel fundamental para que a aula de filosofia seja significativa, né, que é oportunizar um momento de problematização, momento de criação, né, de perguntas filosóficas pelos estudantes, mostrando que estas perguntas partem sempre de questões concretas que o inquietam. Eu tenho que motivar e comprovar os estudantes, né, que poderão criar perguntas e questões filosóficas. Para isso, né, eu tenho buscado, por exemplo, nas aulas, que não tem, só é uma aula, não dá para contemplar essa questão, né, de oportunizar esse momento de problematização, momento de criação de perguntas filosóficas, né? Então, essas questões que inquietam os estudantes, eu tenho buscado, né, trabalhar de projeto, né? Eu tenho trabalhado na segunda série projetos. Desde quando eu entrei no liceu, eu começo a trabalhar projeto. E o mestrado me ajudou muito nessa questão, né, de buscar problemas filosóficos e trabalhar de uma forma metodológica, levando em conta o movimento do pensamento dos estudantes de forma coletiva. Por exemplo, quando eu trabalho a questão da liberdade na primeira série, né, então, a gente tem esse cuidado, né, desse movimento que o estudante deve pensar sempre de forma coletiva. Então, isso é muito importante. Eu tento trabalhar isso, mas não é fácil. São muitos estudantes para a gente trabalhar. Eu tenho dificuldade de avaliar, porque são muitos estudantes, eu tenho 800 estudantes, né, no liceu, agora com a pandemia diminuiu, mas são muitos estudantes para você fazer um trabalho. Então, essa dificuldade, também outra dificuldade de trabalho que eu tenho lá no liceu, é trabalhar a interdisciplinaridade, né? Interdisciplinaridade, eu tenho essa dificuldade, né? Porque os professores em geral, eles ainda têm a visão fragmentada de suas disciplinas, dificultando esse trabalho. Então, meu trabalho, minha disciplina, é só da minha disciplina e pronto. Eu não me envolvo com o trabalho, eu quero é paz e pronto. Então, a filosofia, como trabalha essa questão interdisciplinar, eu tenho essa dificuldade, né? Então, e na tentativa de superar, né, a filosofia como modalidade de disciplina, né, eu elaboro e desenvolvo com os estudantes projetos pedagógicos interdisciplinares. Né, mas há muita resistência, não é fácil. Né? Então, esses projetos, eles contribuem com o desenvolvimento das representações e comunicações, investigação e compreensão, contextualização sociocultural, que são as competências, habilidades a ser desenvolvidas nos estudantes. Essa prática, ela tem contribuído muito para o ensino significativo da filosofia. Os projetos, eles são fundamentais. Em 2010, eu comecei a fazer um projeto, refletir sobre a questão do negro, a inserção do negro através do futebol. 2011, também, essa questão da luta racista, a questão do negro, desenvolvi um trabalho no Mimbó, a resistência negra. A gente levou os estudantes lá para conhecer o Mimbó. Em 2012, nós fomos em Amarante, também essa questão da religiosidade, da dança negra, né? Os Congos de Amarante fizemos um trabalho. Em 2013, eu fiz uma questão que era da Umbanda, né? Que é um projeto para a gente ir a Codó, mas foi abortado porque convidei um professor de história, quando eu convidei o professor de história, o professor de ensino religioso, disseram que Umbanda é coisa do cão. Então, que a escola não permitiria que seus estudantes fossem ver coisa contrária a Deus. Então, para mim não criar
problema, eu terminei abortando essa ideia desse projeto, né? E, em 2013, nesse mesmo ano, eu comecei a perceber que eu poderia trabalhar, né, filosofia com curtas-metragens. Porque eu trabalhava filmes, eu nunca comecei a trabalhar filme, mas eu desisti, porque, como é só uma aula toda não dava para passar um filme. Um filme de 1h30, não era possível. E depois discutir, e os estudantes, na hora do filme, eles dormiam. Então eu resolvi trabalhar com curta-metragem. Mas não curta-metragem, eles assistindo, mas eles produzindo, né? E a temática desenvolveu, disse, olha, eu posso trabalhar filosofia discutindo direitos humanos. E aí começa, né, o projeto que eu desenvolvo até hoje, né, graças a Deus ele é muito aceito na comunidade em Teresina, já fui até premiado por esse trabalho, que tem o objetivo de inserir a educação em direitos humanos na sala de aula, tá? E como resultado final, os estudantes, né, ele desenvolve em sala de aula, né, o que ele desenvolve na sala de aula é a criação e a produção de curta-metragens, né, abordando direitos humanos. Então, esse processo, ele procura estabelecer a probabilidade da expressão e da criação por meio de audiovisuais, né, que deixam de ser apenas ferramentas pedagógicas, mas pretendendo uma inserção continuada que permite mais do que olhar imagens, mais do que interpretá-las, visando a criação de novas mensagens, informações e conhecimento. E isso, e valores, né? Valores éticos, né? Então, isso encaixou muito bem no trabalho da filosofia. Então, o ano hoje seria, a gente não trabalhou o ano passado, nem esse ano. Mas desde 2013, a gente faz esse trabalho, e no momento de socialização, né, a escola cria a mostra de curta-metragem, onde acontece lá no Teatro de Setembro, e depois são premiados os melhores filmes, né? E foi esse trabalho, né, que foi objeto de pesquisa da minha dissertação de mestrado, com a temática Educar em Direitos Humanos, uma perspectiva para o ensino de filosofia em sala de aula. E isso que ele contribuiu muito, né? Contribuiu muito para o meu aprendizado. E na sala de aula. O ensino de filosofia, né, ele deve ter um papel fundamental na sala de aula. Então, e foi em 2018 que foi a minha pesquisa, né? Me transformei, consegui deixar de ser apenas um professor, mas um pesquisador, né? Então, e o ensino de filosofia ele deve ter um papel fundamental na sala de aula, né? Com essa pesquisa, mostrou isso, que leva o estudante a pensar e praticar a filosofia, não com conteúdos, mas se apropriando de conceitos e criando seus próprios conceitos. A proposta do programa Profilo, né, me deu trilhas para esse caminho. Que deve entender que a transmissão filosófica como uma praxe, como um vínculo, que leva um movimento teórico, prático, e que produz a forma recíproca, uma transformação no mundo e no agente de transformação, né? E no agente de transformação. O trabalho possibilitou, né, respostas positivas problemáticas dos objetivos, né, lá que eu apresentei, a problemática, se era possível, né, a partir da sala de aula, uma sala diversa, né, uma sala plural, construir uma nova prática em direitos humanos, né, a partir de uma educação não ocidentalizada. Então, a prática na sala de aula levou o estudante a pensar, esse projeto levou ele a pensar, a discutir, a concordar, a discordar, a rever, produzir o novo. Então, é nesses projetos que a gente pode, né, já que a nossa sala de aula só é uma
por semana. Então, são os projetos que eu aproveito para desenvolver a questão, né, essa questão, a fazer eles pensar, refletir a própria realidade dele. Estudante da educação básica através daquelas 10 habilidades, das 10 habilidades que a gente tem que compreender, tem que estudar. Então, a educação infantil fundamental já está em fase de implementação nas escolas. O ensino médio está em fase de conclusão para depois a homologação, com previsão para ser implementada, né, em 22 nas escolas. Né? Os estados eles já estão elaborando seus currículos, definindo um currículo prioritário, levando em consideração as 10 competências gerais. Nas escolas, por exemplo, lá no liceu, já começou a formação, né? A formação dos professores para o conhecimento da BNCC. Porque a formação é o caminho para o professor, né, conhecer as competências e habilidades que os estudantes têm o direito à garantia de aprendizagem. A filosofia, ela perdeu o seu status de obrigatoriedade. A filosofia perdeu porque reduzir a sua carga horária. Né? Então, a presença dele vai ser somente na primeira série. Então, será nos espaços de itinerários formativos, né? E nos projetos de vida que a gente tem, nós que somos professores, mesmo sabendo que vai ser resistência, a gente buscar esse espaço, né, nos itinerários formativos e para ser notados no projeto de vida. Eu vou lutar para isso, né? Mesmo recebendo não, eu vou lutar para isso, né? Para que eu seja, pelo menos, uma turma de projeto de vida. Né? Pois, gente, o tempo passa muito rápido, muito obrigado, e a gente fica por aqui, era isso que eu tinha que dizer. A gente tem que dizer muita coisa, mas eu já disse alguma coisa, é importante dizer alguma coisa. Acho que serviu, né? Muito obrigado.